Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Esporte Comedy na área nesse dia 10 de dezembro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilha e vamos juntos. Vamos falar dos destaques do Campeonato Brasileiro. Quem foi o destaque, o time final desse Campeonato Brasileiro 2023? Para mim, o goleiro foi destaque do Campeonato Brasileiro. Não sei vocês, o que vocês pensam com relação a isso, mas eu acho que o Everton do Palmeiras. O lateral direito do Campeonato Brasileiro, Wesley do Flamengo, moleque, revelação. Na defesa do Campeonato Brasileiro, colocaria Gustavo Gomes do Palmeiras e colocaria também um outro zagueiro interessante, que apesar do Santos ter caído, ter sido a pior defesa do campeonato, o Joaquim fez alguns jogos bons. Na lateral esquerda do Campeonato Brasileiro, eu colocaria um jogador que é experiente, que teve altos e baixos. Alguns vão dizer que eu estou maluco, mas é um jogador bom. Reinaldo do Grêmio. No meio de campo do Campeonato Brasileiro, colocaria Zé Rafael como volante, que se destacou no Palmeiras, e Richard Rios, dois volantes modernos, que sabem sair jogando e armam bem. Aí você colocaria mais um meia de criação, que eu acho que foi muito bem também, o Rafael Veiga do Palmeiras, craque. Ponta direita e ponta esquerda desse time. Na ponta direita, eu colocaria um destaque também para o Coelho, do Atlético Paranaense. Jogador que ninguém fala, mas foi muito bem também. Na ponta esquerda do campeonato, o destaque, o jogador mesmo, é o. Chama ele o jogador do Bragantino, Ribeiro Bragantino. É o. Fugiu o nome agora. Vamos mudar o nome? Vamos mudar a votação? Eu colocaria ele na ponta ali o Hendrick. O Hendrick e o Coelho. O Hendrick do Palmeiras. E no ataque eu colocaria ali o Tiquinho Soares. Apesar do Botafogo ter decaído, o Botafogo perdeu o título fácil, o Tiquinho Soares se destacou. O Mosqueiro do RB Bragantino, mas eu já votei no Hendrick. Mas o Tiquinho fez muitos gols. O Tiquinho se salvou. O Hulk também colocaria como destaque. O Paulinho do Atlético Mineiro, que jogou os dois na reta final. Pena que o Palmeiras já estava com o título encaixado. Então, assim, são vários destaques. Mas eu gostaria muito de dizer que são esses três atacantes: Tiquinho, Hulk e Paulinho, para mim. O Rafael Veiga de meia, o Hendrick na ponta do lado de cá e o Coelho do lado de cá. São os destaques. Na lateral direita, eu volto a reforçar que o lateral do Flamengo, Wesley, foi o destaque na direita. Na esquerda, o Reinaldo do Grêmio, pela experiência e por ter ajudado o Grêmio em algumas partidas. Na zaga, eu disse que o Gustavo Gomes do Palmeiras e o. Como é que chamou do zagueiro que eu falei? Se destacou também. Falou do Léo Ortiz também, do RB Bragantino, fez um bom campeonato também. O, o Everton do Palmeiras fez um bom Brasileirão. Então, assim, nós temos destaques, né? Então, foi um campeonato de bons nomes, de bons valores, na minha visão. E isso é bom para o futebol brasileiro, quem ganha o futebol brasileiro. E o Luis Soares do Grêmio, a gente não pode deixar de falar dele. Artilheiro, uruguaio, jogou muito aqui. Vai embora, mas vai deixar saudade na torcida do Grêmio. Então, assim, tivemos bastante destaques. E a gente vai realmente falar deles. O que o Everton fez com a camisa do Palmeiras? Fez boas defesas. Aí você tem o lateral direito Wesley do Flamengo, apesar de ter
ocasionado algumas idas e vindas, o Varela ter jogado um pouco. Ele foi bem, foi um destaque. Aí você tem o Gustavo Gomes, que foi muito bem no Palmeiras. Você tem o Ortiz, que também é outro baita do zagueiro. Você tem também na esquerda o Reinaldo, que fez um bom campeonato com o Grêmio. Você tem o Guilherme Arana também, que a gente pode falar dele, não podemos esquecer do Guilherme Arana. Você tem o Zé Rafael jogando muito, esse Richard Rios jogando muito. Temos também o Marlon Freitas do Botafogo, que apesar do Botafogo não ter ganho o campeonato, jogou muito bem. Você tem o Eduardo também, que é outro jogador que se destacou meio do Botafogo. Você tem o Júnior Santos, ponta direita também, se destacou muito bem pelo Botafogo, não podemos esquecer dele. Tem o Rony também, que fez um campeonato bom, machucou com a camisa do Palmeiras. Então, assim, algumas peças. O Maurício, meio do Internacional, também eu diria que é um jogador que se destacou. Ele Valência, do Internacional também, fez gols, perdeu alguns na Libertadores, mas fez no final. Então, assim, são muitas peças boas, né? Jogadores que realmente fizeram a diferença. E a gente não vai dizer 11, mas vamos dizer os destaques, para mim, os destaques. Para a gente ver como destaque, que foi bem no campeonato. E isso é importante, volto a frisar. Chiquinho Soares fez gols importantes também. Então, assim, o Endrick, para mim, foi o principal pilar do título do Palmeiras. O Endrick, para mim, vai ser craque. Juiz, o Endrick, você tem. Então, assim, foram alguns destaques que eu disse agora. E vale ressaltar que esses jogadores fizeram diferença. Então, não tem como não dizer e revelar o quanto vocês foram bem no Campeonato Brasileiro. E vamos falar com o Casagrande. Casa, o que você acha que para você foram os principais destaques, fora esses que eu falei? Boa noite a todos. De dizer que realmente foram muitos os destaques. Apesar de o Campeonato Brasileiro ter sido mais Palmeiras no final do que Botafogo, que foi um desastre. Aí a gente cita, você disse o Everton como goleiro, né? Eu vou dizer um pouco mais, eu vou além do goleiro. Eu acho que hoje o goleiro que está se destacando muito bem foi o Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Fez um grande campeonato. Na lateral direita, eu colocaria o Mike do Palmeiras. Colocaria também o Murilo, zagueiro, junto do Gustavo Gomes. E na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, do Flamengo, que é um bom jogador. Também citaria o Nino do Fluminense, também fez um grande campeonato. Parabéns ao Fluminense pelo título da Libertadores. O Brits, zagueiro do Fortaleza. Fortaleza chegou na Sul-Americana e quase foi campeão. No meio de campo, eu acho que o Richard Rios se destacou no Palmeiras. É muito bom jogador. Acho que seria um jogador interessante. E o Pablo Maia, pelo título do São Paulo na Copa do Brasil, foi muito bem também. Não podemos deixar de dizer. O Lucas Moura fez algumas boas partidas com a camisa do São Paulo. Para mim, um bom jogador. Agora o Rafael Veiga, sensacional. O que joga o Rafael Veiga. Da tristeza de ver ele ser convocado e não ser usado pelo Fernando Diniz. Agora, o dizer do Endrick é dizer na chavinha. Porque o jogador que foi o principal jogador do título do Palmeiras, para mim, é um grande jogador, tem cabeça no lugar e se tiver, vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Essa é a minha visão. Na ponta direita, o Júnior César, como você disse, é um baita do jogador do Botafogo, e realmente tem chamado a atenção de muitos clubes. E o Tiquinho Soares, o Hulk e o Paulinho, concordo que fizeram um grande campeonato. Então não tem como não deixar os três realmente junto do Luis Soares, os quatro, como destaque do campeonato. E muito interessante isso. Júnior Santos, perdão, não é Júnior César não, Júnior Santos do Botafogo fez um grande campeonato. Então assim, tivemos destaques realmente interessantes desse campeonato. Mas hoje, eu diria que o Luis Soares se sobressaiu porque fez um campeonato que muitos não acreditavam que faria, fez gols importantes e para mim eu votaria nele como craque do campeonato. Essa é a minha visão. Eu votaria no Endrick, destaque. Fez os 2 gols contra o Botafogo lá, ele participou, ele foi o destaque
porque levou o Palmeiras à conquista do campeonato. Então o Endrick, para mim, é o jogador do título. E o Casagrande, e hoje o treinador para você? Qual treinador você diria que foi o técnico? Para mim, o Abel Ferreira. Mas qual treinador, fora o Abel, você votaria hoje para ser o treinador de destaque desse futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro? É, não tem como não dizer do Abel. Grande treinador, treinador que realmente fez o Palmeiras ser campeão, treinador que se sair, o Palmeiras vai perder muito, porque é um treinador que sabe montar um time, mesmo sem os limões que o Palmeiras precisava. Então eu acho o seguinte, o Abel hoje, junto do Dorival Júnior, são os melhores treinadores do futebol brasileiro. Injustiça não ser o treinador da seleção brasileira. Injustiça. Principalmente porque tem um trabalho, sabe montar time e realmente hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro, junto do nosso querido Dorival Júnior. Faltam os treinadores do futebol brasileiro um pouco mais de convicção, um pouco mais de treinamento, de sair para a Europa e entender o que é o futebol hoje. Fazer curso lá fora. Por isso não temos treinadores brasileiros trabalhando lá fora, o que é uma vergonha para a CBF, principalmente porque você vê treinadores italianos treinando no Japão, treinando na Arábia, treinador argentino na Arábia, e só treinador brasileiro que não está. Então é uma vergonha. Precisa realmente fazer os treinadores brasileiros serem mais vistos. O último treinador que a gente viu na Inglaterra foi o Filipão. Uma vergonha. E o Filipão, para mim, é um destaque também. Fez o Atlético Mineiro jogar um futebol bonito. Só não foi campeão porque o Palmeiras já estava com a mão na taça. Então, realmente, parabéns ao Filipão. E aí a gente disse que o futebol brasileiro precisa se profissionalizar. Falta aos treinadores serem um pouco mais profissionais. Falta curso para o treinador daqui trabalhar lá e ser valorizado. Que é uma vergonha para um país pentacampeão do mundo não ter treinadores trabalhando lá fora. Com certeza, Casagrande. E vamos falar agora, você disse dos treinadores, e hoje, para você, qual que foi a maior decepção do Campeonato Brasileiro? Para mim foi o Santos, rebaixado. Uma pena que o Santos caiu, acho que faltou realmente vergonha na cara de quem dirige o Santos. Conseguiram colocar o Santos numa Série B. E hoje, para mim, o Santos, qual é a sua decepção, Casa? Decepção para mim foi o Corinthians também, junto do Santos. O Corinthians não poderia, terceira ou quarta folha maior do futebol brasileiro, terminar lutando para não cair. Uma vergonha por parte do seu Duílio Monteiro Alves, que é presidente do Corinthians até esse ano, graças a Deus que está fora ano que vem, o Corinthians lutar para não cair. Mas é claro que o Santos, para mim, foi uma decepção ter sido rebaixado pelos times que o Santos tem, pela estrutura que o Santos tem, pelos jogadores que o Santos já teve. Então é uma vergonha muito grande. O que eu espero é que o presidente Marcelo Teixeira reorganize o Santos para 2024, o Santos voltar a ganhar título e voltar para a Série A, que é uma vergonha o Santos estar onde está. E aí a gente tem que criticar, porque o Santos é muito grande. Para vocês que derrubaram o Santos, é uma vergonha, vocês mancharam o Santos e a carreira de vocês, principalmente. Com certeza, né? E, ô Casa, e quem para você hoje você diria que é o jogador que, fora o destaque que eu disse o Endrick e você disse o Suárez, qual o jogador que te decepcionou no campeonato? A gente falou do Santos como decepção, do Corinthians. Qual jogador decepcionou você? Para mim foi o Matias Rojas. Se esperava muito dele, jogador que se destacou no Racing, mas no Corinthians ele não fez nada. Jogou bem contra o América Mineiro aquela partida e depois foi mal. Qual foi o jogador que te decepcionou na sua visão, Casa? Eu acho que o jogador que me decepcionou foi o Luan, que foi para o Corinthians, né? Foi para o Grêmio. O Luan realmente foi destaque da Libertadores, foi o rei da América e hoje não quer jogar futebol. Muito triste ver o Luan numa situação dessa. Mas o Rojas, concordo, jogador decepcionante. Precisa jogar, precisa entender o que é o Corinthians. Precisa vestir a camisa 10, você precisa jogar futebol, irmão. Se você não jogar, se você não entrar em forma, se você não mostrar a que veio,
realmente vai ser uma decepção total para o corintiano, que já teve o Luan, agora tem um Luan paraguaio, é uma decepção total, né? Realmente é muito triste. Então, se espera muito de você em 2024, que você possa realmente acertar o gol, como você já acertou no Racing, como você fez aquele gol contra o Flamengo. Torcedor corintiano quer isso, quer alma, quer vontade, quer raça, quer tesão. É isso que esperamos de você, Rojas. Tá certo. Gente, comenta aí quem para vocês foi o destaque. Deixa um like. Boa semana a todos e tamo junto.